E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Dessa vez trazendo um conteúdo um pouco diferente do que eu já tenho trazido aqui no canal. Eu resolvi fazer uns vídeos sobre lógica de programação. Diferente dos outros, nesse eu tenho a intenção de ensinar um pouco lógica de programação. E como é que isso vai funcionar? Eu não pretendo ensinar a linguagem, eu não pretendo ensinar somente a prática, eu pretendo ensinar lógica de programação com embasamento mais teórico, mas também com bastante conteúdo prático. Nesse vídeo é um conceito, eu vou passar os conceitos iniciais e algumas indicações para vocês se basearem nos estudos de vocês. E aí, o que é que a gente vai ter nesse vídeo aqui? Vou falar um pouco sobre a motivação do porquê eu resolvi fazer isso, sobre o que é lógica de programação, por que a gente deve aprender, o que é uma linguagem de programação, o que é uma IDE, como configurar o VS Code, o RI, que eu vou falar mais pra frente o que é, e até onde a gente vai com esses vídeos. O tópico inicial da motivação eu participei, de alguns servidores do Discord, alguns eu ainda participo, com a galera que também quer aprender a desenvolver jogos e etc. E aí eu acabei percebendo que o pessoal muitas vezes eles não aprendem lógica de programação, eles pulam essa etapa e querem aprender logo a desenvolver jogos ou até desenvolver sites e esse tipo de coisa. E é uma coisa que não é muito legal, porque você perde muitos conceitos básicos e importantes. E eu resolvi trazer isso aqui para as pessoas que até que possam querer acompanhar os vídeos, poderem entender melhor, e para as pessoas aprenderem que é importante também a lógica de programação. É um conteúdo simples, mas que é a base de tudo da programação. Então, se você não aprende lógica de programação, vai ser muito mais difícil você aprender as outras coisas. Por isso que é um conceito extremamente importante, a gente sempre deve ter que estudar. Até mesmo o pessoal da faculdade, muitas vezes não tem onde buscar conteúdo que explique direito, fora as aulas, que explique direito o que é a lógica de programação. Geralmente tem até só pessoal mostrando assim exemplos, resolvendo exercício, e isso muitas vezes não ajuda a gente. Outro motivo é que muitas vezes nos vídeos eu quero falar alguma coisa, nos vídeos não, né? Quando eu estou fazendo alguma coisa e gravando, eu não faço somente por fazer vídeo, né? Eu quero falar sobre alguma coisa, só que eu fico meio travado porque eu acho que vai ser algo um pouco mais avançado que o pessoal não vai ver, vai acabar não entendendo e eu vou ficar parecendo um doido falando sozinho, falando umas loucuras que ninguém tá entendendo. E aí eu prefiro não falar, e às vezes ou então eu paro, começo a explicar algumas coisas e etc. Eu acho que se eu tiver isso no canal já vai ser um pouco melhor, que eu falo, isso daqui eu explico não sei aonde na playlist lá. Não sei, acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas basicamente é isso. Então, o que é a lógica de programação? A lógica de programação é uma técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Ou seja, a computação não, o desenvolvimento de software no geral, a gente está sempre buscando resolver um problema. A gente está sempre querendo solucionar algum problema que ou a gente ou o nosso cliente está enfrentando, e a gente quer superar isso. Uma forma digital de superar esse problema. Por exemplo, um supermercado que era pequeno começou a crescer muito, ter muitos clientes, e ele quer expandir a loja. Era um mercadinho, né? O famoso mercadinho, e agora ele quer virar um supermercado.
ele não consegue mais passar nota. Eu acho que isso até hoje em dia é bem difícil de existir ainda, mas ele não consegue passar nota escrita. Ou então ele não consegue deixar sem dar uma nota fiscal pro cliente, porque tem muito cliente, muita demanda de cartão, não sei o que. E aí ele precisa de um sistema para gerenciar o estoque dele e gerenciar as vendas também. Ou seja, ele tem um problema, deu um murro no microfone. Ou seja, ele tem um problema que tô tendo muitos clientes, não tô conseguindo gerenciar o meu estoque e não tô conseguindo agilizar as vendas. Porque muitas vezes quando você não tem um gerenciamento de venda digital, você demora para passar. Até aqui na minha cidade tem alguns mercadinhos que ainda é aquela coisa de pegar a calculadora, fazer conta na calculadora em 2021, né? Fazer conta na calculadora para te dizer qual é o preço da compra, não sei o que. E muitas vezes o dono quer resolver esse problema. Ou seja, o problema dele é agilizar as vendas e gerenciar o estoque dele. Então, como desenvolvedor, a gente procura resolver esse problema. Quando a gente estuda a lógica de programação, a gente sempre busca seguir uma sequência lógica. Então, o que é sequência lógica que tem aqui embaixo? A sequência lógica são os passos que a gente executa até atingir essa solução desse problema. A lógica de programação é como se fosse a gente montar uma determinada sequência de passos a serem seguidos em partes, né? Isso já é outro conceito que eu vou falar futuramente. E a sequência lógica, ela está inclusa na lógica de programação. Porque a sequência lógica são as instruções que a gente passa para o computador para resolver esse problema. Eu acho que no futuro vai ficar um pouco melhor de entender isso. Eu espero que não tenha ficado muito confuso assim, às vezes não sou muito bom para explicar as coisas. E por que a gente deve aprender lógica de programação? Primeiramente, a lógica de programação é aplicável em todas as linguagens de programação. Então, independente da linguagem de programação que você for utilizar, a lógica de programação vai ser importante. Toda linguagem de programação usa a lógica de programação. O que muda entre as linguagens de programação são os comandos que elas contêm, como elas funcionam por trás, por aquilo que a gente não consegue ver. A lógica de programação é importante também porque é ela o que diferencia um programador de verdade de um repetidor de código. Um programador é aquela pessoa que sabe criar as próprias soluções dos seus problemas. Ele consegue ver diferentes formas de resolver um problema e aplicar essas diferentes formas, muitas vezes melhorar a forma anterior que ele quis, que ele fez. E o repetidor de código é aquela pessoa que faz, escreve, soluciona o problema, mas ele não sabe o que é que ele está fazendo. Ele sabe que aquilo que ele fez resolve o problema, mas ele não sabe por que nem como. Ele só viu que alguém resolveu o problema daquele jeito e aí ele conseguiu resolver também. Mas ele não entende o que está acontecendo por trás e isso acaba muitas vezes prejudicando o sistema que você está fazendo, independente de ser um jogo, independente de ser um sistema de gerenciamento de supermercado, como eu falei, um sistema de banco, um sistema de um carro, um sistema de automação, independente do que for, pode prejudicar bastante se a pessoa não souber o que está falando. Automação principalmente, se a pessoa não souber o que está fazendo, prejudica muito. Eu acredito que isso vai ficar mais claro também quando eu for falar um pouco mais sobre memória, tipos de variáveis, etc. A lógica de programação também passa os conceitos básicos importantes. Esses conceitos vão acompanhar você durante toda a sua vida na programação. São conceitos que foram definidos
muito tempo no passado, que até hoje são utilizados. Muitas vezes eles mudam de uma linguagem para outra a forma que você aplica o conceito, mas o conceito continua o mesmo. Não sei se eu vou chegar a falar de paradigma nisso daqui, nesses vídeos. Eu pretendo falar, mas não sei se vai fazer parte dessa playlist ou de outra. Mas um dia eu pretendo falar. Mas o paradigma mostra um pouco essas mudanças dos conceitos básicos, da aplicação dos conceitos básicos. Mas no fundo, acaba sendo o mesmo conceito. Só que a forma que ele é aplicado e a forma como ele vai ser processado é diferente. E como eu já falei bastante também, a lógica de programação ajuda a gente a resolver problemas de forma eficiente. E por último, ele não vai virar um Homer Simpson da programação se você aprender lógica de programação. Você vai conseguir pensar por si próprio e resolver seus problemas sem precisar repetir o que alguém já fez. E aí, o que é linguagem de programação? É a padronização de instruções do computador, ou seja, são os códigos, são regras que a gente passa para o computador para ele obedecer e realizar determinada operação, determinada instrução. Antes que você se assuste, não se assuste com essas imagens aqui que eu já vou falar delas. E aí, a linguagem de programação, você pode ver como uma listagem de regras que a gente tem que seguir para realizar a nossa solução, para construir a nossa solução. E cada linguagem de programação tem um conjunto de regras diferentes para a gente poder solucionar, para a gente obedecer e solucionar nossos problemas. E outro ponto importante de uma linguagem de programação é que ela deve ser compilada ou interpretada. Eu não vou entrar em mérito do que é um compilador e do que é um interpretador, porque é um conceito já avançado e eu também não entendo tão bem assim da diferença de um para o outro e o que eles são, mas basicamente uma linguagem, quando ela é compilada, interpretada, ela vai ser gerado um código, um arquivo, né, executável, para você rodar a aplicação e utilizar ela. E aí, assim, esse código que a gente escreve em qualquer linguagem de programação, ele não é lido daquela forma pelo computador. Quando ele é compilado ou interpretado, eu repito que eu não sei direito a diferença deles, mas independentemente disso, esse código todo que a gente escreveu, ele é transformado em outra linguagem, que é a linguagem que o computador entende, por assim dizer. Que é a linguagem binária de 0 em 1, que é verdadeiro, falso, ligado, desligado, etc. E o computador vai entender essa linguagem e executar a partir dessa linguagem. Ela não entende o que a gente escreve. Independente da linguagem que a gente usa, o computador não entende. Ele só entende se for transformada na linguagem que ele entende. É como se fosse, por exemplo, você vai para a Rússia e você não sabe falar russo. Então você contrata um tradutor, você fala para o tradutor e ele vai traduzir para um russo o que você quer dizer. Você pode entender dessa forma. Eu acho que ajuda. Existem as linguagens de alto nível e as linguagens de baixo nível. A tendência na evolução da linguagem de programação é ela se aproximar cada vez mais da linguagem humana. É uma discussão muito grande sobre isso, se um dia vai ser alcançado ou não, mas é isso que as pessoas buscam cada vez que a gente cria uma linguagem de programação, muitas das vezes, né? Porque quanto mais próxima da linguagem humana, mais fácil para uma pessoa programar, só que mais difícil é para o computador entender, mais trabalhoso é para o computador entender.
O que é a linguagem de baixo nível? É uma linguagem que se assemelha mais, ela chega mais perto da linguagem do computador. E a linguagem de alto nível é uma linguagem que chega mais perto da linguagem humana. Num futuro utópico, por assim dizer, uma linguagem de programação perfeita seria uma que você chegasse para o computador e escrevesse: voltei, pessoal, meu computador deu uma travada monstruosa aqui por alguns minutos, eu nem sei o que aconteceu. Como eu estava dizendo, uma linguagem de alto nível utópica, por assim dizer, seria a linguagem que você escreveria um comando literal e a linguagem seguiria ao pé da letra. O computador seguiria ao pé da letra. Isso é uma linguagem de alto nível ideal. Por exemplo, você escreve: computador, exiba uma janela que tenha 3 botões. O computador vai entender e vai exibir 3 botões. Mas esse é um conceito muito tópico de o que é uma linguagem de alto nível. Não existe linguagem assim até hoje, gente, pelo amor de Deus. E uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que se aproxima cada vez mais do que o computador entende. Um ser humano comum lendo não vai entender nada. Hoje em dia, nas linguagens de programação, uma pessoa que entende inglês, até porque acho que todas, né, linguagens de programação, não sei se todas, são em inglês, né? Você lê um comando, na verdade são todas, tem algumas que não são em inglês. Mas uma pessoa entende o que é que aquela palavra quer dizer. E ela consegue entender mais ou menos o que é que está sendo feito, se ela pensar um pouquinho. Aqui eu tenho alguns exemplos de linguagem de programação. Porém, eu tenho 2 observações a fazer. Primeiro, ao contrário do que muita gente pensa, você pode saber ou não disso, mas tem muita gente que acha que HTML é uma linguagem de programação, e ela não é. XML também não é uma linguagem de programação. Elas são linguagem de marcação. A diferença é que ela não é compilada e interpretada. Basicamente é isso. Ela marca lugares, como o próprio nome diz, para você executar uma operação, para você realizar alguma coisa. No geral, ela é mais visual, o HTML principalmente. Outra coisa é o CSS, que também não é linguagem de programação. Ela é linguagem de folha de estilo. Ela serve basicamente para você estilizar uma página. Então você no programa, você não faz instruções para o computador seguir, você não faz algoritmo. Então ela não é uma linguagem de programação, assim como o HTML. E aqui a gente tem alguns exemplos de linguagem de programação. O Ruby, que se eu não me engano foi a primeira linguagem de programação que eu tive contato. Nunca aprendi, mas eu tive contato com ela porque eu usava o RPG Maker, e o RPG Maker usa Ruby. E aí, isso quando eu era criança, né? E aí acabou que eu vi algumas coisas de Ruby, não entendia quase nada, mas enfim. A gente tem o C, C++, o C Sharp. Aqui um exemplo, né, de linguagem de alto nível e baixo nível. Mais ou menos. O C é uma linguagem de mais baixo nível do que o C Sharp e do que o C++ e por aí e assim por diante, né? Tem o Dart, que está crescendo ultimamente, que, para quem não sabe, é a linguagem que o Flutter utiliza para desenvolver aplicativos. Python, que cresceu também. O JavaScript e o Java. E JavaScript e Java não tem nenhuma relação uma com a outra. E agora eu vou explicar para vocês o que é uma IDE e a diferença entre editor de texto, editor de código e IDE. Aqui a gente tem alguns exemplos de IDE, que a Anaconda, ela é o que faz o Spider, se não me engano, para Python. E aí você pode rodar o Python, tem o PyCharm também, se você quiser executar em Python. Tem o Atom. O Atom não é uma IDE, o Atom é um editor de código. Tem o CodeBlocks, que é uma IDE, tem o Dev C++, que é uma IDE para C++. CodeBlocks
é de C também, mas se eu não me engano ele reconhece outras linguagens também. Não tenho muita certeza, que eu nunca fui usar o CodeBlock. Não uso o Atom também, mas tem muita gente que usa, que gosta. E o NetBeans, que é para Java. E aí, qual que é a diferença? Um editor de texto, ele é um programa de computador que a função dele é você escrever. Ou seja, o bloco de notas é um editor de texto. Só que ele é um editor de texto bem simples, porque ele não permite você fazer alterações muito grandes no texto. Ele não permite você colocar em negrito, itálico. Eu não sei se permite, acho que não. E fazer todas aquelas configurações que a gente faz no Word, por exemplo. Já o Word, ele é um editor de texto também, só que ele é muito mais robusto. Ele tem muitas funções, você troca a fonte, você altera o tamanho, coloca imagem, faz um monte de coisa. Comparado com o bloco de notas. Um editor de código, ele é um editor de texto voltado para produção de códigos. Ou seja, ele é voltado para, sei lá, às vezes identificar determinada linguagem. Você está escrevendo em JavaScript. Ele detecta que você está escrevendo em JavaScript, aí colore as letras, tem um autocomplete das palavras, dos comandos. E aí ele te mostra de vez em quando você escreveu alguma coisa fora das regras da linguagem de programação que você está escrevendo. E esse tipo de coisa mais básica. E um IDE, ele tem um editor de código dentro dele, mas ele não se resume somente a isso. E como o editor de código tem um editor de texto, a IDE tem um editor de código e o editor de texto, por assim dizer. Na IDE você pode não só escrever o código, como você vai poder fazer o debug desse código, acompanhar passo a passo da execução. Você vai poder executar esse código que você escreveu, a depender da IDE. Você pode gerar o executável, você pode gerar o projeto final, que vai ser um instalador, por exemplo. Então ele tem muitas funções extras que o editor de código não tem. Além de muitas vezes a IDE já vem com a biblioteca de determinada linguagem, como exemplo do Dev. Se eu não me engano, o Dev já vem com a linguagem de C, ele já consegue acessar sem você precisar configurar nada. O Anaconda, o Spider do Anaconda, eu acredito que também, quando você instala, ele já baixa a biblioteca do Python junto, e aí você não precisa configurar mais nada. Se eu não me engano, faz um tempo que eu não uso o Anaconda. O NetBeans já não vem com a biblioteca. Você tem que baixar o Java e depois baixar o NetBeans. E aí, já dei os exemplos, né? De IDE, já dei os exemplos de editor de texto. Um editor de código que o pessoal usa bastante. Quer dizer, um editor de código seria o Sublime Text. Que ele é um editor de código, ele reconhece várias linguagens de marcação, de programação também, mas ele não compila nada, não interpreta. Então é editor de código. O Visual Studio Code também é um editor de código. Porém, o Visual Studio ele tem várias extensões que você pode chegar a aproximar ele de uma IDE. Muitas vezes você baixa uma extensão e ele compila. Ele compila não, né? Ele te auxilia a compilar. E aí fica bem mais fácil de você trabalhar e já é uma ferramenta bem fácil. Por isso que muita gente gosta. Como muita gente programa em Java, com Visual Studio Code, em C, em outras linguagens, várias linguagens.